Alunos da mediação tecnológica, estamos aqui em mais uma aula. Eu, professor Beto, estarei acompanhando vocês nessa viagem, mas antes de nós começarmos nossa viagem, vamos fazer uma análise do Brasil. Porque quando nós falamos de história regional, parece que a história regional só aconteceu aqui em Rondônia e ela está desprendida da história do mundo e a história do Brasil, e a coisa não acontece dessa maneira. O Brasil foi colonizado a partir do século XVI. Século XVI, o Brasil começou a ser colonizado. 1534, começou o processo de colonização do Brasil. O produto trazido para o Brasil durante o século XVI foi a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela vai tomar conta da economia brasileira. Os portugueses que estavam lá no litoral mal davam conta de ocupação do litoral, então eles não tinham tanta preocupação no interior do Brasil. Século XVI. Quando nós chegamos no século XVII, os portugueses começaram a se preocupar de ir atrás de ouro e pedras preciosas. Eles começaram a adentrar dentro das bandeiras de prospecção. As bandeiras, o bandeirante, ele tinha algumas funções: aprisionar indígenas, ir atrás de pedras preciosas. E também entrou um produto no século XVII na economia de Portugal, chamado drogas do sertão, que substituiu as especiarias que vinham das Índias. Então nós estamos falando do urucum, nós estamos falando do cacau, nós estamos falando da canela, nós estamos falando de vários produtos aqui, a castanha, a salsa e outros produtos que estavam aqui na Amazônia, que faziam parte dessa droga do sertão e que eram tão apreciadas pelos portugueses. Então, a Amazônia, ela passou a ter essa importância e as entradas e bandeiras começaram a ocupar a Amazônia, até porque nós tínhamos ali a União Ibérica e todo Portugal e Espanha se tornaram um só reino, e eles aproveitaram essa deixa para desobedecer o Tratado de Tordesilhas. Eu estou chamando vocês para a gente fazer essa viagem, para vocês entenderem como é que chega a este momento que nós vamos estudar na aula de hoje. Chega o século XVIII. O que acontece, professor, no século XVIII? O que está acontecendo no Brasil no século XVIII? O século XVIII ele é considerado o século do ouro dentro do Brasil. Como ele é considerado o século do ouro no Brasil, a galera não queria mais saber de droga do sertão. A galera vai começar a se concentrar no ouro. E começa a exploração de ouro ali na região de Minas Gerais e tudo. As pessoas começam a febre do ouro. Tem a Guerra dos Emboabas lá. Os paulistas, então, eles saem em exploração, descobrem ouro no início do século XVIII, ali na primeira metade do século XVIII, em 1734, eles descobrem ouro no Vale do Guaporé. Então, a região amazônica novamente passou a ser vista de uma outra maneira. Eles começam a explorar ouro no Vale do Guaporé, criam a capitania do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade se torna a capital do Mato Grosso. Então todo o Vale do Guaporé está sendo explorado o ouro lá. O ouro descia pelo rio Guaporé, Madeira ia até Belém, ia para o Rio de Janeiro. E assim nós subia para Cuiabá. E assim nós temos o Vale do Guaporé tendo uma importância econômica para Portugal. Só que com a crise do ouro no final do século XVIII, é abandonado. Novamente, essa região é abandonada. E agora? Mas adentramos o século XIX. E no século XIX, não no iniciozinho do século XIX, mas o século XIX ele vai ser fundamental para, novamente, a economia da Amazônia. Só que agora não é mais o Vale do Guaporé que tem importância. No século XIX entra o Vale do Madeira. O Madeira e seus afluentes começam a extrair o látex. Você já ouviu falar em látex? Látex. Mas a borracha você já ouviu falar, né? A seringueira você já ouviu falar. Inclusive nós temos um município chamado Seringueira, né?
A seringa, ela passa a entrar dentro da economia. É isso que eu quero que vocês venham nessa viagem comigo, porque essas duas aulas que nós vamos ter aqui, ela vai justamente falar sobre a descoberta do látex e o primeiro ciclo da borracha, século XIX. Na tela para vocês. Aula de número 7. Vamos falar sobre a descoberta do látex. O produto já conhecido, Freycinet e Lacondamine, liquefação. Charles Goodyear, a borracha na economia amazônica. E a gente já começa por aí, ó. Descoberta do látex. A seringueira, ela é genuinamente brasileira. É no Brasil que a seringueira ela começa a ser explorada aqui. Foi um dos principais produtos da economia nacional do século XIX, ó, entre 1870 até 1720. Aqui é o auge dela, tá? É o auge da exploração. É claro que ela começou antes de ser explorada, mas aí vai ser o grande auge do que nós vamos conhecer como o primeiro ciclo da borracha. Quando era responsável por 25% da exportação do Brasil, perdendo apenas para o café. Olha aí, a seringueira ela foi tão forte, porque no século XIX também nós temos a economia do Brasil sendo baseada no café, lá na região sudeste. E aqui na Amazônia nós temos a seringueira com 25%. Era o segundo produto de exportação nacional. É da seringueira que se extrai o látex, líquido branco, com o qual é possível produzir a borracha natural. Então esse látex que nós estamos falando aqui é aquele líquido que sai da seringueira. Mas esse produto era um produto novo ou um produto já conhecido? O que vocês acham? O que vocês acham? Olha aí as fotos representando os indígenas e olha essas bolas que são apresentadas aqui, que eram a borracha. Que eram a borracha. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Será que o indígena já conhecia a seringueira? O que vocês acham? Cristóvão Colombo, quando chega aqui, a seringueira, apesar de ser a exportação dela ser grande do Brasil, ela está dentro desse sistema, dessa floresta tropical. Então, Cristóvão Colombo, ao chegar lá na América Central, ele já vai se deparar com os indígenas utilizando a seringueira. E eles utilizavam o leite da seringa, ele servia para impermeabilizar. Vamos supor, você pega um tecido e você tira o leite da seringa. Se você passar naquele tecido, você deixa secando. Daqui a pouquinho você pega aquele tecido e aquele tecido fica impermeável. Você coloca água, você pode virar um saco de água, que a água não sai mais, está impermeabilizado, nem entra nem sai água. Uma coisa impermeabilizada é isso. Imagine vocês, aí eles olham aquilo dali e tudo, eles começam a fazer bolsas, sacolas e tudo, sapato, roupa, começam a impermeabilizar as coisas, é interessantíssimo. E é assim que a seringueira começa a ser utilizada, para impermeabilizar produtos. Só que chama atenção. Se esse produto é um produto impermeabilizante, vamos levar ele para a Europa, mas tem um porém, que nós vamos ver. O transporte, quando ele é tirado da seringueira para ir para a Europa, ele chegava lá sólido, não chegava líquido. Não tinha como chegar líquido. E agora? Parecia leite. Leite, quando a gente tira ali da vaca, se deixar ele lá fora, ele não vira uma coalhada, não vira sólido? Assim mesmo era o leite da seringa. Ele não tinha mais como ser utilizado. É aí que eles começam um processo de estudo de liquefação, ou seja, transformar esse produto sólido em produto líquido. Olha aí o papel dos franceses que nós vamos estudar também nessa aula. Mas a seringa, ela só vai ter uma importância comercial que vai ter por uma figura chamada Charles Goodyear. Já ouviram falar daquele pneu Goodyear?
Mas não é do Charles Goodyear aquele pneu, não. Derem homenagem, o nome em homenagem a ele, Charles Goodyear. Porque o Charles Goodyear ele vai desenvolver um novo sistema na Europa no estudo que ele vai fazer. Ele cria a vulcanização. Por que vulcanização? Se você chegar perto do vulcão, o vulcão cheira a enxofre. E o processo de vulcanização justamente vai envolver o enxofre. Uma chapa quente, o enxofre e a borracha. Ele vai ver que a borracha ela fica maleável, resistente ao calor e ao frio. O processo de vulcanização criado começa a ser utilizado na indústria de bicicleta e de automóvel. Doido, né isso aí? Muito doido essa questão. Na tela para vocês aí, para a gente continuar nossa aula aí. Já no século, olha aí, ó. Final aí do século XVI, último ano do século XVI, os povos mesoamericanos do México e na América Central usavam borracha líquida para remédios, para rituais e para pintura. Mas foi com a conquista da América que o uso da borracha atingiu o mundo ocidental. Há quem afirme que o uso do látex vem antes de Cristo. Meu Deus do céu, bem antes de Cristo. Os astecas utilizavam em pinturas de murais. Olha aí, ó, pintavam murais com látex e ele impermeabilizava. Um desses é encontrado no Museu Nacional do México. Então, eles já pintavam. Quando Cristóvão Colombo, olha aí, ó, Colombo chegando às Américas. Colombo chegando às Américas. Colombo teria visto o uso da borracha lá no Haiti, em forma de bola. Lembra daquela figura que eu mostrei para vocês aqui no início da nossa aula? Colombo vendo isso em forma de bola. Quando ele chega lá no Haiti, vê isso em forma de bola. E aí, Colombo descobriu que o material era impermeável. Ou seja, podia jogar água que ele não passava. Era impermeável. E que os indígenas tornavam impermeável roupas, sapatos e outros utensílios, conforme provado nas escavações feitas na região dos Maias. Então, olha aí, ó. Cristóvão Colombo se depara com esse produto impermeável, produto que não passa água. Eu vou colocar produto impermeável no meu sapato para não passar água. Eu vou colocar produto impermeável na minha roupa para não passar água. Outros utensílios que eram utilizados eu vou deixar impermeável. Percebam vocês que o indígena já fazia o uso dessa borracha para a sua prática do dia a dia. Vocês já viram um sapato de seringa? Hã? Já viram um sapato? Eles colocavam o leite da seringa numa forma e tudo, da forma de sapato, e viravam o sapato. Pensa num sapato gostoso de usar. Eu, quando era adolescente, eu usava um sapato de seringa. Muito legal. Meu tio tinha feito para mim um sapato de seringa. Era muito, muito legal para andar. Andava com ele, ele era bem macio, só que quando entrava água, ficava choco. A gente andava lá em Três Casas, lá no mato, lá por baixo de madeira, a gente andava de sapato de seringa. Mas esse produto ele precisava ir para a Europa, ele precisava ser estudado. Aí é onde vem a figura dos naturalistas, desses daqui, ó, Freycinet e Lacondamine, que eles vão desenvolver o processo de liquefação. Vão passar 20 anos estudando esse processo. Como transformar a borracha em líquido. Borracha sólida precisa se liquefar. Como? Olha aqui, ó, porque você tira da seringueira, você faz o corte na seringueira, aí desce o leite aqui num baldezinho, na cuia. Da cuia passa para um balde. E esse balde eles começam a preparar, a defumar. Primeiramente eles iam defumar para ela ficar aquelas pelas, aquelas bolas de borracha. Depois eles utilizavam produtos químicos para coalhar a borracha. Era um produto de liquefação. Precisava chegar lá na Europa
e ser transformado novamente em líquido. E como fazer isso? Eles fizeram tanto teste. Na tela para vocês. Vamos entender melhor esse período aí. Coloque na tela. Ainda no século XVIII, em 1733, ainda no século XVIII, olha, os caras já estavam interesse aí na borracha. Foi o ano em que a Europa tomou conhecimento do produto pelo naturalista francês Lacondamine. Esse naturalista francês aqui, ó, naturalista, estudava a natureza. O pesquisador se encontrava lá no Equador quando enviou aos cientistas de Paris uma semente de ave, nome dado pelos nativos. Envia uma semente. Olha aí. A goma, essa daqui, não a semente, mas essa goma, ó. Tá vendo que eles estão derramando aqui, ó, o leite, e aqui sai uma fumaça e ela vai comer, e eles vão rodando isso daqui, vão rodando até ela se tornar essa bola. Porque aí ela vai através da defumação, a cada defumação, ela vai ficando sólida e transforma nessa bola. A goma era denominada caute pelos maias. Tornava impermeável que fosse coberta por aquela resina. E disse, então vamos estudar. O produto chega à Europa coagulado. Foi quando Fresnel, um amigo de Lacondamine, iniciou uma série de testes visando a liquefação da goma coagulada. Ou seja, transformar essa goma em líquido. Como transformar essa goma em líquido? Aí ele fez um monte de coisa. Só que só depois de 20 anos ele alcançou o objetivo de sua pesquisa. Aí essa goma que era produzida na Amazônia, olha aí, ó, sai uma fumaça aqui, eles metem fogo, ó, sai uma fumaça, aí vai ficando sólida, esse líquido fica sólido. E eles fazem essas pelas de borracha, essas bolas aí de borracha que eram mandadas para a Europa. Só que não era atrás da liquefação que se queria, não seria a liquefação que iria movimentar a economia. Mas aí nós temos um outro cientista, um outro pesquisador. Um pesquisador que foi persistente. Um pesquisador que ele faz um teste, ele falha, ele começa a ficar endividado, ele muda para outro país, muda de cidade, mas ele não desiste do seu sonho. Até que um dia, meio que de forma acidental, ele deixa cair um pouco de enxofre com borracha numa chapa quente. E ele pega aquele resultado, ele diz, meu Deus do céu, peraí. Isso ficou maleável. Isso ficou resistente ao calor. Isso ficou resistente ao frio. Isso foi o início do processo na tela para vocês. Na tela de Charles Goodyear. De Charles Goodyear. Goodyear, ele vai descobrir, vem cá comigo, o processo de vulcanização. Vem cá comigo. Processo de vulcanização. Charles Goodyear, no meu processo de vulcanização, ele observa que esse acidente que ele teve no laboratório dele, esse simples acidente, vai fazer toda uma transformação da economia do Brasil. Olha, um pequeno acidente de um pesquisador. Olha como a ciência ela é importante dentro da sociedade. Felizmente, tem pessoas que não valorizam a ciência. Mas a ciência ela é importantíssima dentro da sociedade. A ciência ela pode fazer um diferencial na sociedade. E foi a ciência que fez o diferencial na Amazônia. Foi a ciência que descobre o processo de vulcanização. E esse processo de vulcanização vai bombar a indústria que estava passando pelo
pela Revolução Industrial. A Inglaterra, os Estados Unidos, em plena Segunda Revolução Industrial, eles vão se deparar com esse produto fabuloso. Na Segunda Revolução Industrial, nós vamos ver o aparecimento de bicicletas, nós vamos ver o aparecimento de carros, nós vamos ver as rodas sendo criadas com a borracha. Os pneus para as rodas sendo criados com a borracha. Então, uma descoberta científica, que parecia simples lá dentro de um laboratório, vai ser importantíssima para toda a economia da Amazônia do século XIX e início do século XX. Na tela para vocês, para a gente entender melhor sobre essa figura aí, coloquem aí na tela de vocês. Nós temos aí o século XIX, Charles Goodyear vai descobrir a fórmula que tornava resistente às altas e baixas temperaturas. Então pegava a borracha e ela se tornaria resistente às altas e baixas temperaturas. O processo consistia em submeter a borracha a elevada temperatura com enxofre. Enxofre, aquele enxofre que muitos conhecem, a fim de torná-la insensível tanto ao calor quanto ao frio. Torná-la impermeável e não perdia a flexibilidade. Ela poderia ser esticada. Daqui vem o pneu. Vocês já viram que o pneu ele roda no calor, naquele asfalto quente, ele roda na neve. Ele é insensível ao calor e ao frio. E aqui o pneu que deu homenagem a ele, ao Goodyear, Charles Goodyear. Só que ele não é dono da fábrica, a fábrica só pegou o nome dele. O processo de vulcanização vai ser interessantíssimo desse naturalista, olha aí, desse naturalista Charles Goodyear, que vai viver de 1839, aí os 100 anos dele vai ser comemorado em 1939, do Charles Goodyear. A vulcanização, um processo que consistia em aplicação de calor e pressão a uma composição de borracha, a fim de dar forma, propriedade ao produto final, foi criada pelo inventor norte-americano em 1839. No entanto, sua invenção foi patenteada só em 1844 e completou agora em 2022 178 anos. Ela completou agora em 2022. Esse ano ela estará completando 179 anos. E o ano que vem, 180 anos dessa invenção, do processo de vulcanização. Processo de vulcanização. Então, vem aqui comigo aqui. Vem cá comigo. Charles Goodyear, me coloque aqui. Tirei da tela aí. Então, nós temos esse processo aqui da borracha. Nós temos esse processo da borracha que ele trata dentro da sociedade, aquela sociedade industrializada, ele trata a Amazônia, agora ela é inserida dentro do contexto capitalista da Revolução Industrial. Essa invenção ela vai ser fundamental, porque a partir daí, essa invenção ela está num processo acidental, vai fazer a transformação da Amazônia. Os indígenas que aqui estavam, os chamados caboclos que aqui estavam, vão ser os primeiros a ser utilizados como mão de obra para a extração dessa borracha. E é nesse período também que nós vamos ver uma leva de nordestinos sendo trazidos para cá para a exploração da borracha. Nós vamos chamar esse período, alguns historiadores não gostam de chamar o período cíclico, até porque ele não inicia e acaba, ele permanece. Ele não é um ciclo que ele acaba, ele vai permanecer, ele apenas diminui a sua quantidade de exportação. Mas até hoje se extrai borracha aqui da Amazônia. Então nós não podemos dizer que ela acabou. O Acre até hoje extrai borracha, apesar que o maior produtor... Vocês sabiam quem é o maior produtor da borracha hoje no Brasil? Vocês têm ideia qual é o estado que mais produz borracha no Brasil hoje? Rondônia? Amazonas? Acre, Pará?
Quem que mais extrai borracha hoje no Brasil? São Paulo, gente. São Paulo é o maior produtor de borracha. A borracha ela é utilizada até hoje na sociedade para fazer preservativo, para fazer luva cirúrgica, para fazer vários produtos, são de seringas, vários produtos são utilizados a borracha até hoje. Até hoje é um produto utilizado na indústria. Na tela para vocês. Esse processo foi descoberto acidentalmente. Fascinado, que estava com a ideia de tornar a borracha imune à mudança de temperatura. Certo dia, o dia deixou sem querer uma mistura de borracha e enxofre cair sobre o fogão quente. Notou que a borracha não chegou a derreter, tendo queimado apenas um pouco. Então, nós temos a borracha sendo descoberta. E qual a influência da borracha para a nossa região? Qual a influência da borracha para a economia amazônica? Qual é a relação? Será que ela influenciou na criação do Teatro Amazonas? Será que ela influenciou na criação do Teatro da Paz? Nos bondes que aqui chegaram? No desenvolvimento urbano? Será que ela influenciou Porto Velho? Eu costumo dizer, apesar do hino de Porto Velho, dizer que Porto Velho nasceu do calor das oficinas do Pátio da Madeira Mamoré, nós podemos dizer que a estrada de ferro Madeira Mamoré, ela só existiu devido à borracha. O tratado ali que vai ser assinado entre Brasil e Bolívia em 1903, o chamado Tratado de Petrópolis, só existiu devido à borracha. A Guerra do Acre só existiu devido à borracha. As linhas telegráficas só foram instaladas ligando o Mato Grosso ao Amazonas devido à borracha. Então, a nossa economia do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, está diretamente ligada à borracha. Percebam vocês, toda essa estrutura, Manaus se tornando a Paris dos trópicos, Belém, todo o desenvolvimento de Belém, de Manaus, aqui de Porto Velho sendo criado enquanto cidade, tudo isso está diretamente relacionado à exploração do látex. A cidade de Humaitá aqui, onde eu nasci, aqui no Amazonas, nós temos o centro histórico lá. Você observa o centro histórico de Humaitá, é uma relação diretamente com a produção da borracha, dos seringais do Paraíso. Ferreira de Castro escreve as aventuras dele dentro do Seringal do Paraíso. E todos esses empreendimentos aqui, eles são empreendimentos áureos do período da borracha. A Belle Époque da Amazônia. Vamos entender melhor isso aí? Vamos colocar aí na tela para a gente entender melhor. Na tela aí, para a gente entender. Em Belém, de 1824 a 1825, nós estamos aqui no início do século XIX, tá, gente? Início ainda. Tá? Não estamos naquele auge da borracha, não. Que a borracha era incluída na pauta aduaneira em arrobas, ou seja, 15 quilos. Porque a borracha já era utilizada para a impermeabilização das coisas. O preço de R$ 4.500. Começava então a influenciar na economia da Amazônia brasileira, cuja sede era Belém. Nós estamos falando aí em Belém, que era grande sede da economia amazônica, início do século XIX. Neste período, conhecido como Belle Époque amazônica, que vai de 1890 até 1920, cidades como Manaus, Porto Velho e Belém tornaram-se capitais brasileiras mais desenvolvidas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, vamos até tirar Manaus e Belém, mas vamos colocar Porto Velho. Porto Velho tinha eletricidade, lá na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Porto Velho tinha água encanada, esgoto.
museu, cinema, construído tudo sob influência europeia. Manaus e Belém vai estar aí. Manaus nós vamos ter o Teatro Amazonas. Em Belém nós vamos ter o Teatro da Paz. Eram grandes símbolos desse desenvolvimento. Tudo isso está relacionado à economia da borracha. Tudo isso. Essa economia. Olha, lembra aquelas pelas que eram feitas da borracha? Olha aqui, ó. Que ela tem um furo no meio, que é justamente onde ela ficava aquele pau que rodava ela lá, rodava, até ela se solidificar, transformar líquido em sólido. Pois é, olha aí, ó. Aí, um carregamento de borracha esperando ir para o seu destino na Europa. Isso daí é no período da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Os barracões que armazenavam essa borracha para ir para a Europa. Meus queridos, vem cá comigo. Economia. A economia do Brasil, do século XIX, basicamente era o café. Igualmente hoje, qual é o produto de exportação, de maior exportação? O Brasil tem vários produtos que produzem no Brasil. Mas qual é o produto de exportação que segura o PIB do Brasil hoje? Vocês sabem? Responda aí. A soja. A soja é o principal produto. Por isso que nós vemos soja passando pela BR-364, chegando aqui nos portos de Porto Velho. Ali, aqui, nós temos uma comunidade chamada Cujubim, que tem outros portos. Nós temos o Humaitá, que tem porto. Aqui em Porto Velho tem porto até flutuante para receber a soja. A soja é o principal produto de exportação do Brasil hoje. Naquele momento, o principal produto de exportação era o café. Só que, paralelamente ao café, com 20% da economia nacional se tornando o segundo produto, entra a borracha. E onde a borracha está sendo explorada? Na Amazônia. Belém, Manaus, Porto Velho, o Vale do Madeira aqui, a Bolívia, gente, a Bolívia, ela está exportando tanta borracha, que ela passa por o trecho em Cachoeirado do Madeira, que vai necessitar que seja construída uma estrada de ferro. E a borracha sendo o palco dessa economia. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Vai aí na tela para vocês, volta aí na tela. Com a consequência deste boom, desse estrondo aí, estouro, muitas vilas e povoados ribeirinhos surgiram e as cidades que já existiam prosperaram e cresceram, desenvolvendo desde a infraestrutura básica, como escolas, hospitais, até mais suntuosas como hotéis de luxo e teatro, como o caso de Manaus e Belém, que tiveram hotéis de luxo, teatro, para os barões da borracha que chegavam aqui. Os barões da borracha. Olha aí, ó, as pelas de borracha. Mas, juntamente com a borracha, é introduzida, principalmente a partir da metade do século XIX, metade do século XIX, vamos dizer aqui que em 1850, chega aqui os primeiros, aqui no Madeira mesmo, só que ele dizia o teocrato, chegam os primeiros navios a vapor. A navegação a vapor impulsionou grandemente o desenvolvimento econômico da região amazônica durante o século XIX, sobretudo por ter se associado ao ciclo econômico da borracha, que atraiu o grande investimento de um largo contingente de pessoas para essa região, formando centros urbanos importantes, como o de Belém, no estado do Pará, e o de Manaus. Os portos de Manaus eram discutidos, os portos de Manaus, eles estavam dentro desse desenvolvimento aqui grandioso. Com o fim da Guerra do Paraguai, o preço da borracha dobrava e sua produção também começou a dobrar aqui. Guerra do Paraguai. A Inglaterra era o maior comprador de borracha brasileiro. Mas tinha os Estados Unidos. Olha aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Vamos analisar o Brasil do século XIX. O século XIX, nos deparamos com a borracha entrando dentro da economia brasileira.
No início do século XIX, a borracha era exportada, mas o seu grande boom, assim, o seu grande estouro vai ser na segunda metade do século XIX, principalmente a partir de 1870, 72 ali, 1872, que ela vai entrar mesmo dentro da economia assim com toda a força e toda a garra. Isso é um ponto para nós observarmos. A gente observa esse ponto. Outro ponto para nós observarmos é que grandes industriais brasileiros viram na Amazônia uma possibilidade. O Brasil assinava com a Bolívia, nesse momento, o Tratado de Ayacucho, que nós também vai ser um assunto para nós entendermos em nossas aulas, que definia o limite aqui na região do Madeira. A Bolívia estava exportando a borracha, só que tinha um problema do trecho encachoeirado daqui até Guajará-Mirim. E a Bolívia começa a construir uma estrada de ferro. É claro, nós vamos ver quando nós estivermos estudando sobre a estrada de ferro Madeira-Mamoré, nós vamos ver que a Bolívia tentou, mas não conseguiu construir a estrada de ferro. Manaus está organizando o seu porto. Belém construindo o seu porto. A mesma pessoa que construiu o porto de Belém, que foi Farquhar, é o que vai vir construir aqui a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Grandes sanitaristas são contratados por Farquhar para resolver o problema da febre amarela e da crise sanitária que o Porto de Belém está enfrentando e para resolver o problema da crise sanitária que está sendo enfrentada aqui na estrada de ferro Madeira-Mamoré. A borracha, que é descoberta, o seu processo de vulcanização no século XIX, cria força industrial. Cria força industrial. Quando chega na década de 70, 1875 principalmente, eles vão aproveitar uma seca que está assolando a população nordestina, vão pegar os sobreviventes dessa seca e trazer para a Amazônia, no sistema de regatão. Tudo isso nós iremos ver quando nós estudarmos o primeiro ciclo da borracha. Então, eu digo a vocês, alunos, olhem na tela para vocês, coloquem na tela de novo. Esse produto, a borracha, ela vai ser o principal. A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. Ela vai ser o principal produto de exportação da Amazônia brasileira. Tá certo? Vai ser o principal produto de exportação da Amazônia brasileira. E aqui a gente chega ao final de mais uma aventura na história. Eu espero que vocês tenham compreendido como é que chega a borracha a ser explorada na Amazônia. Porque a gente vê que houve a borracha aqui, houve a construção da estrada de ferro, mas a gente não sabia direito como chegamos a este momento. E agora, a partir dessa aula, você, aluno da mediação, ficou por dentro de como se deu o processo de vulcanização, de como se deu o processo de industrialização, que a borracha foi o segundo produto mais exportado do Brasil, assegurando a economia nacional, que aqui foram feitos os grandes coronéis de barranco, as cidades desenvolvendo aqui como grandes metrópoles, a Belle Époque da Amazônia, tudo isso vimos na nossa aula, mas daqui a pouco eu volto com a revisão e com a atividade com vocês, tá bom? Até lá.